Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do PR Academy. Eu sou a doutora Victoria, trabalho assessorando empresas há alguns anos e sou uma das mentoras do projeto. Hoje eu vim conversar com vocês sobre como preparar o seu escritório para receber empresas, principalmente na modalidade de consultoria jurídica mensal, que essa modalidade, além de ser um dos carros-chefes que deu muito certo para o meu escritório, essa é uma das modalidades que vai trazer para o seu escritório uma receita mensal fixa e previsível. Uma das coisas que é essencial para quem quer construir um escritório a longo prazo. Trabalhar com a consultoria jurídica empresarial vai te fazer estar em contato com o empresário, conhecer bem o negócio e vai te tirar daquela postura de advogado bombeiro que trabalha apagando os incêndios quando o processo explode, o problema acontece e aí você tem alguns minutos, alguns dias para resolver e trazer uma solução e te coloca numa postura de advogado estrategista, que vai conhecer o negócio, conhecer o empresário, estruturar a base da empresa, estar pronto para quando os problemas acontecerem, saber trazer uma solução jurídica muito mais efetiva para aquele negócio. Qual que é a vantagem da consultoria jurídica empresarial? É ter uma receita previsível e um índice de inadimplência quase que zero, principalmente quando o seu serviço prestado está sendo efetivo, está sendo de qualidade. O modelo do meu escritório é um modelo que tem a consultoria jurídica como carro-chefe. Nós construímos o escritório e desenvolvemos muito o escritório para uma consultoria a empresas de pequeno e médio porte. Trabalhar para empresas de grande porte é uma outra situação completamente diferente e é um modelo que funciona muito bem aqui em Juiz de Fora e região e é o modelo que eu vim trazer hoje para vocês nessa aula. Nosso escritório foi estruturado para ser um escritório full service voltado para atender pequenas e médias empresas. Aqui a gente atua tanto no consultivo quanto no contencioso. E isso é muito relevante. Cada escritório que vai trabalhar assessorando empresas pode escolher sua forma de atuação. Eu já vi escritórios que trabalham simplesmente no contencioso, escritórios que vão trabalhar simplesmente na consultoria, no extrajudicial. Aqui, para nós, na região que nós estamos com os empresários acostumados com esse tipo de prestação de serviço, faz muito sentido trabalhar nas duas frentes. Primeiro que ao conhecer o negócio e ter possibilidade de estruturar, quando o processo judicial vem, faz muito mais sentido que você faça a defesa, porque você conhece o empresário, você conhece os documentos, na maioria das vezes você participou da criação desses documentos e o empresário não se vê na necessidade de procurar um outro profissional. Ele é atendido em todas as frentes pelo seu escritório. Isso faz com que o índice de manutenção dessa empresa e recorrência dessa empresa dentro do seu escritório fique cada vez maior. Aqui nós trabalhamos então com a prevenção de riscos, nós vamos trabalhar nos documentos, vamos trabalhar nas decisões para prevenir riscos jurídicos e vamos trabalhar na solução dos problemas que acontecerem. Quase nunca o empresário vai ter condições de agir 100% certo em todas as frentes. E sabendo de onde estão os riscos, de onde estão as desvantagens, os pontos fracos do negócio, quando os problemas vierem, você já vai saber onde estão esses problemas e como resolvê-los. Como que funciona a atuação prática na rotina das empresas? O que a gente faz quando a gente trabalha com uma consultoria empresarial? A consultoria ela tem por escopo fazer com que o nosso escritório seja uma espécie de jurídico interno da empresa, só que externo. Nós trabalhamos ali diretamente com o empresário, numa atuação muito ágil e muito próxima do empresário para que ele possa acionar o jurídico sempre que ele precisar. Nós trabalhamos com análise de contratos, respostas ágeis de qualquer dúvida ali que vá surgir e que tenha uma repercussão jurídica, planejamento estratégico da empresa, planejamento patrimonial, a estrutura preventiva de problema e o mapeamento de riscos. Então nós vamos entender qual é aquele negócio, em qual setor de mercado ele está inserido, quais são os riscos envolvidos na operação e, ao mesmo tempo que a gente vai trabalhando em tudo que aquilo que é urgente, porque às vezes o empresário já procura um advogado quando existe um problema urgente, a gente vai conhecendo o negócio e trabalhando em diversas coisas importantes. Vamos verificar se já existe um acordo de sócios, um código de conduta, vamos revisar os documentos padrões, entender como aquele empresário tem feito as contratações trabalhistas, verificar se a modalidade está correta, se as verbas têm sido pagas corretamente, se existe alguma estratégia tributária para pagamento de menos impostos e
conhecer o negócio, trazendo resultados para o empresário, mostrando a qualidade do nosso serviço. Para isso, você precisa estruturar. Se você quer prestar um serviço como nós prestamos hoje em dia, com esse tipo de consultoria empresarial, você precisa pensar em estrutura. Já ouvi diversas perguntas de outros advogados questionando se ter uma sede física faz ou não diferença para esse tipo de trabalho, que é um trabalho muito personalizado, um trabalho muito individual para cada empresa, em que você precisa atender o empresário, estar próximo dele. Ter uma sede, para mim, nesse caso, é essencial. E a nossa atuação prática, ela passa a permear uma estrutura que a gente foi criando ao longo do tempo. Não adianta você achar que no início da sua carreira você já vai sair com essa estrutura. A não ser que você comece em um escritório que já existe, que já tem possibilidade de fornecer estrutura, você vai construindo ela aos poucos, sempre da forma mais inteligente possível. Mas hoje nós temos uma estrutura que nos possibilita atender o empresário em tudo o que ele precisa. Então o empresário chega no escritório e ele vai ter um setor empresarial que hoje é ali liderado por mim, mas que tem diversas outras advogadas especialistas para lidar e estar no atendimento do empresário, gerenciando as demandas das empresas, mas ao mesmo tempo eu tenho dentro do escritório um setor específico especialista em direito do trabalho, um setor específico especialista em direito de trânsito, em direito de família, em direito imobiliário, em direito tributário. Por quê? Porque são demandas não só da empresa, e a empresa muitas vezes vai ter problemas trabalhistas, vai precisar de um planejamento tributário, mas são demandas também do próprio empresário, que empreende hoje em dia corre risco. E ele precisa saber que o risco dele, o risco que ele está correndo não vai afetar todo o patrimônio, todo o legado que ele está construindo para a família dele. Então, ao chegar aqui, o empresário ele é tão bem acolhido por essa estrutura que dificilmente ele vai precisar contratar um profissional de fora, ele vai precisar complementar a nossa atuação. E isso faz com que a consultoria jurídica seja vantajosa não só para nós, que vamos ter uma receita recorrente, quanto para ele que vai pagar um valor mensal para um jurídico, tendo acesso a tudo que ele precisa. Aqui no escritório nós só não trabalhamos com criminal. Em diversas ocasiões em que o empresário falou que era em nós que ele confiava, a gente acabou por assumir certas demandas. Então nós temos uma equipe muito bem especializada e não é uma equipe especializada apenas na teoria, não é uma equipe que sabe de direito do trabalho, que sabe de direito tributário. A equipe ela precisa ser treinada para saber lidar com o empresário também, porque conversar com o empresário, o trato com o empresário, a visão de negócios, ela é muito diferente de saber a teoria, de saber da lei. Você precisa saber aplicar a lei com a agilidade que o empresário precisa, saber que muitas das vezes o que o empresário precisa não é 100% livre de riscos e que é seu papel fazer com que as coisas aconteçam, ainda que com riscos, deixando claro ele sempre avisado do que pode acontecer, mas o advogado que fala que não dá, que não funciona ou que depende, esse advogado não deve trabalhar com direito empresarial, porque não é isso que o empresário procura. Ele não vai ficar satisfeito com um advogado que fala depende. Isso o ChatGPT responde. Então nós temos advogados aqui situados em áreas específicas para isso. Nós temos meios criados para uma comunicação ágil e assertiva com o empresário e temos alguns pilares que são essenciais. Ao trabalhar com as empresas e assumir toda a demanda jurídica que elas precisam, nós precisamos aqui ter uma estrutura e uma organização muito eficiente. Então nós trabalhamos com o que eu chamo de POPs, procedimentos operacionais padrões. Grande parte das demandas de empresas, principalmente empresas que às vezes vão se repetindo nos setores, são demandas parecidas e nós vamos criando procedimentos operacionais para cada uma delas, para que elas sejam ali tratadas de forma ágil e organizada para que nenhum prazo seja perdido. Então nós temos controle de prazos, demandas, prioridades, e a prioridade ela sempre muda porque é assim que é o mundo dos negócios. Nós trabalhamos aqui sempre à frente da tecnologia, utilizamos sistemas para organizar quase tudo e infelizmente a gente pode aqui depois gravar uma aula sobre a forma e quais sistemas nós utilizamos. Até hoje nenhum sistema jurídico supriu a nossa necessidade. Nós utilizamos um sistema no escritório que é um sistema empresarial, não é um sistema jurídico, porque o sistema jurídico não supre a nossa necessidade. E nós temos aqui uma comunicação sempre estratégica com o empresário. É uma comunicação rápida, com segurança e com muita assertividade na sua orientação. Para
Para trabalhar com empresas, você precisa primeiro conseguir captar esse cliente, e é um dos mais difíceis de se chegar. No início da carreira, principalmente, você precisa se dedicar muito para conseguir angariar os primeiros clientes, porque depois muito vai acontecer por indicação se você fizer um bom trabalho. Para angariar esses primeiros clientes, você precisa saber onde os empresários estão. Eu vejo muitos colegas priorizando estar em eventos jurídicos, em congressos, em eventos que vão estar ali permeados de advogados, mas pode ter certeza que o empresário não está ali, não está nesse ambiente. O empresário está em ambiente de negócios, o empresário está falando de investimentos, está falando de performance, está falando de economia, e são nesses lugares em que você vai ter contato com essas pessoas. Então, se posicionar corretamente é essencial para você conseguir captar esses clientes. Falar sobre tema que interessa ao empresário. Você precisa entender de temas que o empresário gosta. Você precisa entender de investimentos, você precisa entender de negócios, porque quando o empresário ele vai te consultar para uma decisão estratégica, vai ter o aspecto jurídico, mas muitas vezes você vai fazer o papel de conselheiro e não de advogado. Ele quer saber sua opinião, ele quer saber como isso vai funcionar no mundo dos negócios. E se você está alheio a tudo isso, achando que o direito resolve grande parte das coisas, você vai se queimar. E nós temos aqui alguns erros que não podem ser cometidos na sua estrutura, porque isso vai afastar os empresários. Quais são esses erros que a gente chegou a conversar? Respostas genéricas e indecisas. Para o direito, muita coisa depende, muita coisa vai ter dois lados. A gente consegue achar resposta para quase tudo. O empresário não quer saber se depende. O empresário quer saber como fazer acontecer aquilo que ele quer que aconteça da forma mais barata e menos arriscada possível. Então, o papel do advogado não vai ser falar defende. Falta de iniciativa na prevenção. Muitas vezes a empresa está ali na consultoria jurídica e você precisa ter o papel ativo de prevenir aquele risco. Porque se o problema chega e você sequer avisou o empresário dessa possibilidade, ele vai entender que existe um problema na sua atuação, e a falta de visão negocial ali, de entender de negócios, vai te fazer ali perder espaço com esse empresário, perder uma indicação. Então, o que a gente tem? O mercado empresarial, principalmente, ele não está saturado, está longe disso. A gente precisa de mais advogados atuando, mas advogados que atuam com estratégia. Não mais do mesmo. Não é sobre saber tudo, não tem como você que está começando na carreira saber de tudo. Mas você precisa saber resolver problemas. As pessoas mais bem-sucedidas que eu conheço na vida são resolvedoras de problemas. Então, se o problema chega até você, não crie outro problema, não tente transferir esse problema, assuma o problema, estude, se vira um pouquinho e dê uma solução para ele. E construa a sua autoridade, entendendo de negócios, estando nesse mundo, porque é isso que vai te fazer crescer na carreira. É isso. Se vocês quiserem, curtam esse vídeo, compartilhem para eu entender que vocês querem que a gente prossiga aqui com outras aulas, falando sobre sistemas que nós utilizamos, falando sobre os procedimentos operacionais. Até a próxima!